Olá, seja bem-vindo ao LecCast número 14. Hoje nós vamos falar de Tone at the Top. Eu sou o Márcio Calai e para conversar comigo eu tenho aqui a Juliana Rodrigues, que é diretora de Compliance Latam na Coty e também advogada. Ju, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você, Márcio. Acho que uma super oportunidade de falar de um tema super relevante, que só complementa os temas tão legais que têm sido discutidos aqui nesse podcast por você e pelos outros colegas que já passaram por aqui. Legal, Ju, obrigado mesmo. A gente precisa falar bastante de Tone at the Top. Aqui na LEC é o pilar número 1 do programa de compliance. A gente ensina o suporte da alta administração e acho que a gente tem bastante coisa para extrair da sua experiência nesse assunto que vai ser muito útil para a nossa audiência. Pergunta número 1 é o que é Tone at the Top, né? Como você pode classificar, explicando assim? Eu acho que uma forma muito simples de se classificar é Tone at the Top nada mais é do que o suporte real e efetivo da alta administração para o programa de compliance. Essa é uma definição super ampla, mas que na realidade você acaba vendo que é algo complexo de ser implementado, porque você precisa fazer com que a alta liderança da empresa onde você trabalha, seja ela uma multinacional, uma empresa de pequeno porte, uma empresa familiar, de fato compre o programa, entenda o programa e passe a incorporar pontos desse programa no seu dia a dia, no seu comportamento. É o famoso walk the talk. Não basta só que eles entendam que o programa é necessário, a alta administração precisa fazer com que as pessoas vejam neles o reflexo do que a gente entende como o programa correto para ser seguido dentro de uma companhia. Perfeito. Eu acho que isso é muito importante e como a gente já tinha conversado um pouco, não basta apenas ter o programa ali no papel ou ter o presidente dizendo que assina o código e que tira uma foto bacana com o código na mão. Ele tem que fazer isso, mas ele tem que fazer com que os itens do código estejam no discurso dele de forma orgânica, para que aos poucos todo mundo entenda que aquilo ali faz parte da cultura da companhia. E se você não está de acordo com essa cultura ou entende que ela não está adequada aos seus próprios parâmetros ou os seus próprios valores, talvez não seja o local para você estar, mas isso você só vai conseguindo com o tempo, né? Legal. Isso é bem interessante. Você tocou num ponto muito, muito interessante que inclusive a gente discutiu no nosso último encontro do Compliance Mastermind, que você mencionou, para a gente chegar nesse tom que vem do topo, muitas vezes o Compliance Officer tem esse papel de influenciador, né? Ele tem que demonstrar muitas vezes o valor para o board da companhia ou para a alta administração, para que fique claro. Às vezes para o próprio executivo não está muito claro, e a gente fez até a pauta da última revista LEC, que são 30 formas de vender o compliance. Não vou te pedir para listar as 30, que seria, quem quiser pode ler na revista. Sim. Mas quais seriam boas práticas, antes da gente entrar nas boas práticas de Tone at the Top mesmo, né, o que o board, o executivo, o presidente, CEO deve fazer, eu queria te perguntar como que o Compliance Officer pode fazer esse trabalho de influenciador de uma forma inteligente. Então, eu acho que esse é o grande desafio do Compliance Officer hoje em dia, ou de qualquer profissional de compliance, porque a gente fala Compliance Officer pensando numa estrutura maior, já mais parruda, né? Mas isso pode ser qualquer profissional que esteja responsável pela implementação de um programa de compliance dentro de uma companhia, independente do tamanho desta empresa. Sim, precisa ser um influenciador. E na minha opinião, a forma mais inteligente de fazer isso é entendendo o negócio no qual você está inserido. Essencial, perca, entre aspas, bem entre aspas, perca tempo para entender onde você trabalha. Perfeito. 2, depois que você entendeu onde você trabalha, você vai poder, com base na sua experiência, com base no que você estudou, identificar quais são os maiores riscos para aquela empresa específica. É óbvio que a empresa já comprou a ideia do compliance quando te contratou. Verdade. Só que você precisa vender para a empresa o porquê da necessidade de te ter lá e qual é o valor real do compliance. Então, uma vez que você identificou os riscos, você começa a levar casos práticos para análise da diretoria, para análise da alta gestão, para que eles entendam que, às vezes, algo que parece mínimo, quando você começa a investigar do ponto de vista de compliance, você descobre grandes problemas que poderiam, no longo prazo, gerar um prejuízo para a companhia. Então, o que eu faço, tá? Eu tenho uma vez por mês uma reunião com toda a liderança da companhia para trazer os highlights de compliance do mês. Então, eu trago casos desde os mais complexos, então, quando eventualmente a gente tem uma fraude ou eventualmente a gente tem um desvio,
Mas eu trago também casos muito simples, casos menores, né? Que seriam casos de problemas na fábrica, desvio de mercadoria de R$1.000, R$2.000, porque é isso que vai, pouco a pouco, mostrando para a diretoria, mostrando para a alta gestão a sua importância. E é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de insistência. Eu entrei na empresa onde eu estou hoje, eu sabia que eles já tinham comprado a ideia. Mas na prática mesmo, eles não viam muito qual era a necessidade de ter um profissional como eu lá dentro. Hoje eu já ouvi várias vezes de diversos diretores, inclusive do presidente, que caramba, Juliana, como é que a gente vivia até hoje sem você aqui? Que legal. E isso é legal. E o próprio presidente ele já me falou, ele falou, poxa vida, eu não achava que um profissional de compliance era tão importante, porque a gente só fica pensando em lava-jato, em escândalos de corrupção. E compliance é isso também, mas a gente tem por trás dos bastidores que ninguém tem que saber, que ninguém fica sabendo, que é um trabalho quase de housekeeping mesmo, para entender aonde estão os riscos da companhia e mitigar esses riscos. Sim. E isso no final do dia, no final do mês, no final do ano fiscal, no final do ano calendário, isso gera economia para a companhia. Eu não tenho a menor dúvida. Entendeu? Então eu acho que esse é um trabalho que todo mundo tem que fazer, independente de onde você está. E esse envolvimento direto da alta administração faz com que eles comprem o programa de forma efetiva. Muito mais efetiva e muito mais fácil. E quando você precisa pedir um investimento ou pedir um budget para fazer alguma análise ou até mesmo para aumentar a equipe, quando você já mostrou que o seu programa tem valor e que a sua posição lá tem valor e que eles não podem ficar sem você, é muito mais fácil de vender, né? Sim, porque você consegue dizer assim, olha gente, é o que a gente fala em todos os nossos encontros, em todos os nossos todos os congressos, Lack Experience, por aí vai. Se você acha que compliance é caro, experimente não ter compliance, porque esse é o ponto. Sim. Se você tem gente que vive sem, claro que tem gente que vive sem. Só que em algum momento, no mundo de hoje, isso vai cobrar o seu preço. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Eu não tenho a menor dúvida. Entendeu? Então, eu acho que cada vez mais as empresas, independente do tamanho, elas estão partindo para esse lado de implementação de compliance. Eu não tenho a menor dúvida, essa é a realidade dos nossos alunos, é quem a gente encontra aqui no dia a dia, as empresas inclusive de menor porte, e acho muito inteligente, Gil, quando você fala que envolver a auto-administração de forma direta, inclusive em casos mais simples, para eles perceberem o valor, eu acho que é realmente uma dica muito legal. Quando a gente pensa em boas práticas nesse assunto, em demonstrar o tom da top, pode parecer meio óbvio a gente falar da mensagem do presidente no começo do Código de Conduta Ética, mas para o nosso ouvinte que não tem uma vivência talvez muito específica nesse assunto, se você pudesse listar algumas boas práticas que valorizam o tom da top, o que você poderia destacar? Bom, sim, é muito importante parece uma bobeira, parece uma besteira, falar assim, poxa, mas o que adianta colocar uma foto do presidente de bracinho cruzado, porque é sempre assim, né? Uma foto do presidente de lado, de bracinho cruzado, com uma mensagem dizendo o quanto ética é importante, como a companhia vê os seus funcionários, o que ela espera deles, o que eles podem, o que eles não podem fazer, dizer que o código se aplica para todo mundo. Pode parecer bobo, mas é o primeiro passo. Porque aquilo quando você precisa demonstrar para alguém, fala assim, não, gente, aqui a gente não admite pagamento ou recebimento de propina. Ó. Inclusive, eu tenho aqui uma declaração por escrito do meu presidente, assinada por ele, que faz parte do meu código. Essa é a mensagem número 1, esse é o passo número 1. Então, isso é importante ter, mas isso não é suficiente. Eu acho que começamos por aí, porque é o básico, é o que todo mundo precisa ter, só que na sequência você precisa fazer com que toda a alta gestão entenda a real necessidade e o real motivo pelo qual, por exemplo, eu não vou receber presentes de um fornecedor no meio de um processo de contratação. Por que aquilo ali é um conflito de interesse? Por que eu não posso contratar um parente para trabalhar diretamente comigo? Então você tem que pouco a pouco colocar no dia a dia deles as consequências. Então causa-consequência, para que eles entendam de verdade, linha a linha do código. E o código não precisa ser algo muito complexo. Claro. Eu sou da posição que menos é mais. Você tem ali o básico, o que eu espero, e aí, obviamente, eu tenho políticas específicas para tratar de cada um dos assuntos. Eu acho que esse é o difícil. Difícil é fazer o simples. Exatamente. O difícil é fazer o simples, porque um código de conduta de 50 páginas é muito legal, só o Compliance Officer vai ler. Se muito. Entendeu? Se ele lê, exatamente. Então, assim, um código de 2 páginas,
talvez todo mundo que recebeu ali no dia que foi admitido leia e fala, poxa, isso aqui faz parte da cultura da companhia, né? Então, assim, talvez seja mais objetivo. E depois, o passo 2 é começar a ver o resultado desse seu trabalho de formiguinha, de colocar na cabeça deles a importância do programa como um todo. Porque aí você vai começar a ver no discurso das pessoas, no dia a dia. Então, nas reuniões, toda reunião que você tiver, compliance tem que ser orgânico, tem que entrar na discussão como uma parte da pauta e não, 1 minuto para falar de compliance. Isso é legal também? Sim, talvez você precise fazer isso para começar esse círculo virtuoso, né? Não vicioso. Virtuoso. Então, é um círculo virtuoso mesmo. Criar-se o hábito de falar de compliance, criar-se o hábito de... Compliance não é a polícia, não é para ser evitado, ao contrário. O compliance é aquilo que está ali no dia a dia de todo mundo e que faz parte das melhores práticas de negócio. É importante você contar com a alta gestão para dizer assim, poxa, aqui na nossa empresa, vamos supor que a nossa política de presentes é 0 recebimento de presentes. Gente, se é 0 recebimento de presente, tá todo mundo olhando para ver se a diretoria, quando receber aquela cesta de Natal, né? O que ela vai fazer com isso? O que ela vai fazer com isso? Eles vão entregar para o compliance, eles vão devolver, porque é nesse momento, nessa pequena ação que você fez, que as pessoas vão falar, puxa, é verdade, olha, porque até o presidente está fazendo. Então, se o presidente está devolvendo uma garrafa de vinho e um panetone para o compliance, eu também tenho que fazer. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é trabalho de formiguinha, mas quando a roda começa a girar, você nem precisa mais empurrar, entendeu? É ladeira abaixo, o negócio vai que vai. Ela embala e todo mundo começa a entender que aquilo ali, assim, não tem mais discussão, é o que é. Sem dúvida. Eu acho que isso faz todo sentido, porque realmente quando a gente fala de tornar o Tone at the Top algo natural, a gente está falando realmente da criação da cultura de compliance. Cultura é hábito, né? Cultura hábito. É fazer aquilo repetidamente, muitas vezes, e num dado momento você nem percebe mais que você está fazendo, já virou algo natural na E eu empresa. acho que quando a gente falou de ser influenciador, sim, no começo você vai ter que influenciar, você vai ter que sentar. Eu tenho uma reunião de 15 minutos por semana com o presidente da companhia. É porque a gente está cheio de problemas de compliance? Não, é só porque eu quero manter ele atualizado sobre as coisas que estão acontecendo. Eu não tenho esse dever, isso é importante, eu não tenho esse dever de sentar lá com ele e contar para ele coisas que estão acontecendo. Não é prestação de contas. Não é prestação de contas, mas é uma boa prática para que ele entenda que desde o assunto pequenininho até o assunto gigante, a gente trata com a mesma seriedade e a gente tem que colocar no dia a dia das pessoas. Então, quando eu falo isso com ele... eu já várias vezes a gente teve reuniões lá na Coty, a gente chama de town halls, né? A gente teve vários town halls onde compliance foi citado de forma direta ou indireta, e isso é um resultado desse meu trabalho de formiguinha de falar toda semana. Então, criem hábitos, criem essas rotinas para que você possa criar um canal aberto de comunicação. Perfeito. Porque o compliance, ele não responde para o presidente em geral. Tem casos que sim, mas a boa prática diz que você não responde para a administração local, você está ligado ao board, que é o meu caso, mas você tem que ter essa boa relação e esse canal aberto de comunicação, porque senão você não cria cultura. Verdade. Então, é muito legal ser independente? Claro que é muito legal ser independente, mas isso não significa que você está voando solo. Sem dúvida. Né? Na verdade, o programa de compliance sem o presidente... Não funciona. Vai funcionar. E essa era justamente a minha pergunta. O que não fazer, né, nesse tema de suporte da administração, de Tone at the Top? Quais seriam práticas reprováveis nesse aspecto? Ou pelo menos algo que você tem identificado aí que possa... acho que você até tocou nesse tema quando você mencionou a questão do walk the talk, né? Uhum. Faltar, talvez, um compromisso verdadeiro com as ações. Sim. Liderar pelas ações é fundamental. Então, Sim. Se eu não lidero pelas ações, talvez seja esse. Esse é o ponto. Eu acho que quando você tem uma gestão de compliance que não está alinhada, né, uma gestão de compliance bacana, onde você tem um bom canal de comunicação, onde a cultura de compliance já está super enraizada em toda a alta liderança, você nem precisa se preocupar, porque em teoria as pessoas vão fazer o que elas já deveriam fazer, né? O que a gente deve evitar? A gente deve evitar
ter um compliance para inglês ver, que é o famoso, eu tenho lá o meu código de conduta, eu tenho a foto do presidente de lado, ele assina o código dizendo que, olha, não pode isso, não pode aquilo, não pode o outro, mas na prática, quando ele recebe um presente, ele guarda. Na prática, ele aceita almoço de fornecedor toda hora. Na prática, ele faz viagens que você não sabe por que ele está fazendo aquela viagem, ou ele indica seus amigos, seus parceiros, seus conhecidos para trabalhar na empresa. Então, isso é muito importante. Se você tiver um compliance, uma diretoria que não compra a ideia, não adianta nada a foto dele estar lá, não adianta nada ele ter gravado aquele lindo vídeo de introdução para o seu treinamento básico de código de conduta, porque as pessoas sabem, as pessoas falam e as pessoas se espelham na alta gestão, porque é lá que elas querem chegar. Claro. Se elas querem chegar lá, elas olham o que o João, o José, a Maria fazem. Então, se eles fazem isso, então eu vou continuar. Se eles desrespeitam as pessoas, por exemplo, se eles desrespeitam as pessoas e estão lá como diretores, então a mensagem que está passada é: não tem problema, você faz ali o teste uma vez por ano, diz que você não aceita discriminação, mas na prática não importa. E isso não pode acontecer. E aí entra uma posição muito difícil do compliance, que é, uma vez que você identificou que dentro da alta gestão em especial, você tem alguém que deliberadamente sabe o que tem que fazer, conhece a regra, mas não faz, você tem que tomar providências para ajustar essa conduta. Sem dúvida. Porque essa também é uma função difícil do compliance officer. Essa é uma conversa muito dura para o compliance officer. Muito dura. Mas que ele não pode correr. Não pode correr e tá tudo bem. Se você, aliás, tá tudo bem? Não, você é sua obrigação fazer isso. Faz parte. Fala assim, olha, vamos supor que é um diretor financeiro, ou mesmo o presidente, para ficar mais delicado ainda. Se você acha que o presidente da empresa onde você trabalha hoje não está cumprindo com o que ele deveria cumprir, ele só escreve, fala, é tudo da boca para fora, mas não walk the talk, você tem que saber com quem você vai falar. Claro. Entendeu? Você tem que analisar o local onde você está, a empresa onde você está e saber a quem recorrer. Seja uma empresa menor aos outros diretores, aos acionistas, seja uma empresa maior ao presidente regional ou global, mas você tem que fazer isso, porque senão você coloca o seu programa numa grande possibilidade de falha. No final das contas, isso é um cenário muito parecido com a educação de uma criança, eu penso, porque a gente pode falar o que quiser para os nossos filhos, né? Para agir de forma correta, respeitar as pessoas, mas se eu for um troglodita na frente da minha filha, ela certamente vai falar que aquilo é algo razoável de se esperar. Sim. Então esses exemplos são muito importantes. Eu acho que essa analogia ela deixa muito claro. Então não adianta eu falo que não se deve fazer algo errado, mas ela me vê furando uma fila, ou ela me vê, enfim, pagando meia no ingresso quando eu não tenho direito. Sim. Parando na vaga de idoso. Na vaga de deficiente. Você não acha, Ju, que essa analogia da educação de um filho é muito similar, assim, retrata esse cenário? Eu acho que é perfeito. Eu não tenho filhos, mas tenho afilhados, sobrinhos e por aí vai. E sim, você tem... De que adianta você virar pro seu sobrinho ou para um afilhado e falar assim, olha, não pode maltratar os mais velhos, viu? Aí você chega e maltrata um idoso na frente dele ou maltrata qualquer pessoa. Cria uma mensagem completamente truncada na cabeça da pessoa. Sem dúvida. E é exatamente isso. Até no Lack Experience, lá no meu painel, eu fiz um comentário que é o seguinte: as pessoas olham o que a gente está fazendo. Na Coty, outro dia, estavam fazendo uma distribuição de produtos, tá? E são produtos de beleza, então produtos que todo mundo gosta de ter, todo mundo acha bacana ganhar um perfume, né? Claro. Ganhar um esmalte, por aí vai. E eu peguei, porque estavam dando um por pessoa, eu peguei um e fui embora. Aí uma pessoa virou e falou assim, poxa, eu tava olhando pra ver se você é diretora, né? Eu queria ver se você ia pegar 2. Eu falei, mas por que eu pegaria 2? Ela falou, sei lá, né? Você é diretora, vai que, né? Você pode mais. Eu falei, não, eu sou igual a todo mundo. Claro. Eu apenas hoje ocupo um cargo que é
por coincidência, um cargo de diretoria, mas isso não me dá direito de fazer nada fora da regra. Claro. Aí a pessoa falou assim, não, eu fiquei olhando, né? Porque se você pegasse 2, eu ia pegar 2. Então você percebe, nas pequenas coisas, as pessoas estão olhando. Sem dúvida. Então é muito importante isso. Sem dúvida. O exemplo, é walk the talk. O exemplo é fundamental. O walk the talk eu gosto de dizer que é a definição de integridade. Sim. Pra mim. Você fazer exatamente aquilo que você prega, né? Não tem outra descrição. Mas o que a gente tinha conversado aqui, Ju, e eu acho que esse talvez seja o ponto alto aqui da nossa conversa, porque muda um pouco o que sempre se fala sobre o tone at the top, é quando a gente pensa se ele é ou se ele não é o bastante. E aí você me dizia que não, que a gente tem que pensar também no tone at the middle. Sim. Quando você diz tone at the middle, o que exatamente você está querendo dizer? Uma vez que você está com o tone at the top estabelecido, que é difícil, é complicado, demanda tempo e dedicação, você precisa ir para o segundo nível, que é um nível de gerência, né? Tá. E por que a gente fala tone at the middle? É claro que é muito importante e essencial você ter o apoio da alta gestão. Isso é bacana, mas isso é o passo 1. Se você não tem, se o grosso da sua população não compra a sua ideia, não adianta de nada. Porque eu adoraria estar em todos os escritórios, estar em todas as fábricas, olhando todo mundo e passando a minha mensagem de compliance, só que eu não tô. Então você precisa de pessoas multiplicando todo esse apoio e toda essa cultura de compliance dentro da companhia. Se você não tem o apoio da gestão média, você vai pouco a pouco perdendo os treinamentos que você fez e a cultura que você está tentando criar, ou a mensagem ela para ali na gerência e não vai para baixo. E não é isso que a gente quer. A gente quer compliance permeando a estrutura de cabo a rabo, desde a pessoa que está lá cuidando da segurança na porta da fábrica no interior de Goiás, até o presidente que está aqui sentado em São Paulo no escritório. Então não adianta, é muito importante ter a alta gestão apoiando? Sim, mas isso não tira a necessidade e a importância de ter uma criação dessa cultura no meio do caminho, porque é dessa forma que você consegue replicar cada vez mais o conhecimento. E aí eu acho legal dividir com vocês uma experiência recente que a gente conseguiu implementar, que é colocar o compliance dentro de uma academia de formação de líderes. Que legal. Isso é muito interessante, porque isso mostra o tone at the top, porque a companhia entende que é necessário falar de compliance com a próxima geração de líderes, e é interessante porque você tem um módulo específico feito de forma muito cuidadosa para refletir os problemas do dia a dia daquela função. Então, por exemplo, em dezembro eu vou passar uma semana numa das fábricas fazendo esse treinamento de liderança específico para os gerentes. Para quê? Porque eu preciso que o cara que está lá na fábrica, ele entenda o que ele tem e o que ele não tem que fazer nos problemas de compliance. Para te dar um exemplo, obviamente, teórico, mas que é o meu objetivo final. Então vamos supor que eu tenho um problema de assédio moral ou de assédio sexual dentro da fábrica. O que eu espero que o gerente faça? Primeiro, eu espero que no primeiro sinal de assédio moral, ou seja, aquela brincadeirinha de corredor ou aquela brincadeirinha de tirar um sarrinho do amigo, né, de jogar um apelidinho ou algo do tipo, ele saiba que isso não é uma brincadeirinha. Isso é um princípio de assédio moral, isso é bullying e a gente não admite. Se a gente não admite, eles têm que saber o que ele deve falar para o pessoal que trabalha com ele. Ele falando o que tem que ser falado, a gente tem a primeira linha de defesa ali já na hora para acabar com esse problema. Só que pode ser que não funcione, pode ser que a pessoa fale assim, legal, dane-se, ninguém nunca vai saber o que eu tô fazendo, vou continuar. Continuou, esse gerente, ele tem que saber para quem ele vai recorrer. Se ele vai recorrer para mim, se ele vai falar com o pessoal de RH, para que a gente possa então iniciar uma análise de compliance, uma análise de RH, para ver o que está acontecendo, para investigar. Porque o gerente não pode investigar, porque às vezes as pessoas têm esse hábito antigo de querer investigar primeiro para trazer o assunto mastigadinho, mas não é assim que a gente quer que funcione, porque quem investiga não é a pessoa que está envolvida no assunto, quem investiga sou eu, porque eu preciso entender o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, o gerente contribuiu para isso, não contribuiu para isso, ele fez o que eu esperava que ele fizesse, sim ou não.
E aí, ao final, a gente vai tomar uma decisão do que fazer com aquela pessoa especificamente. Entendi. Né? Então, eu acho, é esse o objetivo. Então, eu quero que as pessoas entendam o que elas têm que fazer e o que elas não têm que fazer. E quando isso estiver muito forte, significa que para baixo desse gerente, as pessoas já têm o compliance no dia a dia deles, que é o que a gente estava conversando, né? Será que se hoje eu fizesse uma pesquisa lá com o pessoal da fábrica, qual seria a percepção deles do programa de compliance? O que se chama muito de auditoria de cultura, né? Exatamente. Então, assim, será que é efetivo ou não hoje? Não sei, porque o número de pessoas que precisou do compliance e que teve o seu problema endereçado por compliance, ainda bem, ele é infinitamente menor do que o número da minha população de trabalhadores. Então eles não têm o contato mesmo. Eles não têm o contato. Por isso a importância de ramificar, né? Exato. Então, de repente, pode ser que eu chegue lá para uma pessoa aleatória e pergunte, e aí, você conhece a linha? Ele vai falar, conheço, porque eu já treinei todo mundo. Então, o mínimo, o básico, todos eles sabe já que têm. existe. Ele sabe que existe, mas ele não sabe como funciona. Perfeito. Né? Porque aquele mesmo compliance orgânico que está lá rolando na alta gestão direto com os seus diretos, que são em geral os gerentes, não está rolando ainda no nível mais básico da companhia. E isso tem que acontecer. Esse é o esforço contínuo. Esse é o esforço contínuo. Então, por isso que o Tone at the Middle é tão importante. E ele complementa o Tone at the Top. Eu não diria que um é mais ou menos importante do que o outro, mas os dois precisam estar juntos. Dá para chamar de segundo passo, talvez. Dá para chamar de segundo passo, talvez. Eu acho muito legal pensar nessa estrutura como uma forma de disseminar e de alinhar expectativas. Acho legal quando você diz assim, ele precisa saber como endereçar. Sim. Se eu não combinar a regra do jogo com ele, ele vai endereçar da forma que a cabeça dele quiser. Isso. E a gente muitas vezes conta isso, é uma coisa que eu acho reprovável, com algo que se chama bom senso. Exato. Que é um perigo. Né? Porque o que é... Eu tive já essa discussão assim, o que é assédio sexual pra mim, às vezes não é pra você. Sim. Porque eu posso ser uma pessoa super estrita e você é uma pessoa menos estrita, entendeu? E eu não posso te punir com base no que eu acho que é bom senso, né? Não, e bom senso, via de regra, é a capacidade de diferir o certo do errado. Sim. Né? É algo básico, né? E eu até lembro que eu escrevi um artigo uma vez dizendo que, enfim, as pessoas, elas nunca julgam que não tem bom senso. Já viu alguém falar assim, eu não tenho bom senso o suficiente? Não. Todo mundo sabe. Todo mundo tem a convicção de que sabe o que está fazendo. Então, largar na mão do bom senso sem aliar a expectativa com essa média gerência, pode ser que dê tudo certo, pode ser que você pegue alguém no meio desse caminho que tenha tome uma decisão muito diferente da que seria a recomendada pelo próprio programa de compliance. Deixa eu te perguntar, diga. Não, só para finalizar, eu acho que tem um exemplo bem bacana, que é bem bacana não, é um exemplo ruim e eu tive que dar uma... Teve que intervir? Exato. Não, eu tive que dar uma lição de compliance mesmo para um gerente, porque foi exatamente isso. A gente teve um problema grave de assédio sexual numa fábrica e foi feita a análise, foi feita a investigação, a gente tinha imagens, estava tudo comprovado, mas o gerente não queria que a pessoa que cometeu o assédio fosse desligada. Caso clássico. Caso clássico, pessoa né? Importante. É uma pessoa super importante para a operação, que para mim, é o que eu falo, couldn't care less. Não poderia me importar menos se é o presidente, o João, o José, o faxineiro, não me importa. Se fez algo errado, tem que arcar com as consequências. Claro. E na ânsia de defender essa pessoa que ele achava que era super importante, ele virou e falou assim, num e-mail, com umas 20 pessoas copiadas, ele virou e falou assim, mas Juliana, veja bem, eu entendo que você está muito preocupada porque ocorreu um caso de assédio sexual, mas também você tem que pesar que a fulana não é flor que se cheire. Ai, meu Deus. Entendeu? Que caminho foi esse? Pois é, aí eu virei e falei assim, veja bem, fulano, mesmo que ela estivesse nua dançando em cima da mesa, nada justifica o que ele fez, e pior ainda, você tentar proteger a pessoa com esse comportamento. Sem dúvida. Entendeu? E eu tive que dar uma chamada dele na frente de todo mundo. E aí depois ele veio, poxa, mas você não precisava ter feito isso. Eu falei, não, eu precisava ter feito isso, porque você simplesmente pegou o nosso código e rasgou em 4. Validou, né? Você tentou validar a postura. Exato, e naquele e-mail eu tinha ele e eu tinha subordinados dele copiados. Ou seja, ele estava passando a mensagem totalmente errada, que é isso que a gente estava conversando. Você não pode esperar que a pessoa vai fazer o que você acha que ela deveria fazer. Exato, tem que alinhar e tá muito claro. Eu adoro esses exemplos, Ju.
Obrigado por compartilhar essas histórias com a gente, porque no final das contas é a experiência viva que ensina, né? Sim. Não tem jeito. E eu te perguntar, o que você pensa com relação a essa teoria de embaixadores, champions, multiplicadores do programa nessa camada média? Você acha legal? Eu acho incrível. Eu acho que você tem que tomar alguns cuidados, porque você tem que selecionar pessoas que tenham aquele DNAzinho de compliance lá dentro delas. Isso também é muito importante, tá? Porque é muito legal uma pessoa poder dizer que ela é um embaixador de compliance. É muito legal ele dizer, olha, aqui na fábrica ou aqui nesse escritório, você pode falar com a Juliana, você pode falar com a RH, mas você pode falar comigo. Então você dá uma importância bacana para a pessoa e você dá um status, né, de membro honorário da equipe de compliance. Sem dúvida. Só que eu acho que a gente tem que... Esse seria o passo 3 para mim. Então, uma vez que você tem um tone at the top incrível, um tone at the middle bem estabelecido, onde as pessoas na base sabem o que se espera de você, o que você pode, o que você não pode fazer, e que se você vê alguma coisa de errada acontecendo, para que lado você tem que correr, aí sim você está no estágio de escolher, dentre a sua população, quem poderia ser um embaixador ou um champion ou um representante ou um compliance officer honorário. Quem são essas pessoas? Porque é uma responsabilidade muito grande, porque no final do dia eles vão dividir, né, a tocha do compliance com você. Sem dúvida. Então tem que ser pessoas com um quê a mais, que você vê como pessoas que estão prontas para isso, porque também é um poder muito grande que você dá na mão dessas pessoas, porque elas acabam se envolvendo com assuntos que não são assuntos críticos, muito críticos. Então não pode ser uma pessoa que quer participar do compliance para saber o que está acontecendo, porque não é fofoca. Exato. Tem gente que acha legal o compliance porque você sabe todos os podres de todo mundo. Sim, você sabe todos os podres de todo mundo, mas você não pode contar para ninguém. Né? Isso é o terror do fofoqueiro. Exato. O fofoqueiro morre no porque tem todo mundo tem essa vontade de saber o que está acontecendo, entendeu? Claro. O que eu faço? Todas as viagens, eu viajo muito, eu acredito muito nisso. A gente, como falou na matéria da revista, para mim é essencial falar com as pessoas. Claro. E é essencial conhecer as pessoas. Então eu tiro sim um tempo relevante do meu dia a dia para conversar com as pessoas. Então eu viajo, eu sou responsável por América Latina. Eu viajo muito. Eu vou para México, eu vou para Argentina, eu vou para Chile, eu vou para todos os lugares. E em cada um dos lugares eu já tenho mapeado, eu ainda não tô. O programa da Coty é muito novo ainda e a gente ainda não chegou na fase de ter os embaixadores. Mas eu já sei, em cada uma das plantas onde a gente tem, em cada uma das unidades que a gente tem por aí, quem são as pessoas que podem ser os compliance officers honorários, os embaixadores ou os champions. E eu acho um negócio muito interessante que eu queria dividir com você. A gente teve num país específico um problema e a pessoa que eu havia previamente mapeado como, olha, essa pessoa aqui tem o potencial para ser o nosso embaixador de compliance no futuro. E tinha deixado essa informação lá entre eu e minha chefe, só guardada para o futuro. Claro. A gente teve um problema grave nesse país e, coincidentemente, esta pessoa que eu identifiquei foi uma das pessoas que foi tirada pela companhia para ajudar a resolver um problema. Então eu falei, viu, chefe, como eu tinha identificado corretamente? Porque ela tem um perfil, essa é uma pessoa que tem um perfil muito ético, um perfil muito correto, um perfil de fazer o que tem que ser feito, de não importa o que aconteça, você tem que fazer cumprir a regra. E foi uma pessoa que foi tirada de uma função menor para ser colocada numa função maior que envolve um grau de ética muito grande. Então, esse é um trabalho interessante de ser feito também, que tem que ser feito antes da implementação dos embaixadores, porque não é só assim, se candidate, temos aqui 20 vagas abertas para serem embaixadores de compliance. É escolhido a dedo, tem que ser identificado. Montar uma tropa de elite é uma tropa de elite, exatamente. Você precisa das pessoas corretas ali. Muito legal. E aí a gente, nosso tempo também já está evoluindo bem aqui, mas eu queria, não posso deixar de te perguntar sobre o caminho contrário, porque isso também é algo que se fala bastante, né? Quando finalmente esse caminho, né, da informação que vem do topo, passa pelo meio, bate lá realmente na cultura e aí se torna algo natural lá embaixo, mas aí chega um momento de voltar, né? O que se chama de bottom-up. Quer dizer, como que você visualiza isso? A
importância de ouvir. Eu acho que você tocou nesse ponto quando você disse, eu dedico boa parte do meu tempo a escutar as pessoas. Sim. Isso é fundamental, é super inteligente que você realmente conheça o que acontece na prática, conheça as pessoas, vivencie isso. E como que você enxerga então esse bottom-up? Como você vê a incorporação da informação que você vai captar lá embaixo no seu programa de compliance de volta? Eu acho que é essencial, porque é isso que vai dar o ajuste fino de localidade para localidade, de país para país, de região para região. Porque, meu exemplo, eu trabalho numa multinacional e eu tenho um código de conduta que vale para todo mundo. Só que ele vale para o cara que está lá na Islândia, para o cara que está lá nos Estados Unidos e vale para o cara que também está aqui no Brasil, que está no México, que está na Argentina. Então, ao mesmo tempo, coisas que são óbvias para um americano, elas não são óbvias para uma pessoa aqui no Brasil ou no México. Claro. Então, quando eu faço o bottom-up, eu trago para a realidade local necessidades locais. E aí eu faço um aperfeiçoamento maior ainda do meu programa, porque eu faço o ajuste fino para trazer a cultura local. E isso, estou falando de uma multinacional, mas isso pode ser uma empresa pequena, onde eu tenho 2 filiais, uma em São Paulo, outra em Recife. Realidades completamente São diferentes. realidades completamente diferentes. Verdade. Eu não posso exigir o mesmo grau de cumprimento de aliás, o mesmo grau de cumprimento sim, mas eu não posso exigir a forma de resolução igual, porque nós não somos robôs, entendeu? Sem então, dúvida. quando eu trago a informação de baixo para cima, eu aperfeiçoo cada vez mais o programa. E isso não significa dizer que necessariamente eu vou mudar o meu código, claro. Mas talvez signifique dizer que eu vou mudar a forma de aplicar o código naquele local, no outro local, porque cada um deles vai... Por exemplo, a gente fala de assédio sexual, é algo muito presente, infelizmente, na cultura de fábrica no Brasil. Sim, É clássico. um problema clássico que a gente está tentando resolver. Quando eu falo isso para o pessoal da fábrica lá da Alemanha, eles falam, então, isso não é um problema aqui. Aí é um cenário completamente diferente, mas lá eles têm outros problemas que a gente não tem aqui. Então, preocupações que eu preciso ter lá, eu não preciso ter aqui, e vice-versa. É razoável, desculpa te interromper, mas Imagina. É razoável dizer que então, que na verdade, quando você pega esse bottom-up, o que você vai fazer é a revisão daquilo que você construiu. Exato. Talvez até a sua matriz de risco vai ser revisada em algum cenário como esse, né? Exatamente. Porque às vezes a gente tem uma visão da operação que não é legítima, vamos dizer assim. Quando a gente conhece ela acontecendo lá embaixo, é que pode revisar alguma coisa, revisar uma política, às vezes não o seu código de uma forma efetiva, mas um pequeno ajuste na política, um valor determinado no local não está ajustado. Sim, esse é um clássico. Por exemplo, você vai lá, eu aceito presentes de até $100. Gente, $100 no Brasil é muito dinheiro. Hoje é. Na Argentina é uma fortuna. É uma fortuna. Então eu não posso dizer que eu aceito $100, porque eu estou praticamente dizendo, por favor, paguem propinas, pessoal. Verdade, entendeu? Verdade. Então, esses são os pequenos ajustes que você só consegue fazer quando você faz o bottom-up. Muito bom. Muito legal. Pô, Gil, obrigado demais. Imagina. Antes da gente encerrar, tem mais uma coisa que é uma tradição aqui no podcast, eu vou te pegar de surpresa. Eu acho que eu não te falei sobre isso, não sei se você está acompanhando, mas a gente está deixando sempre uma recomendação. No final do nosso podcast, nosso convidado recomenda um livro ou recomenda uma dica de ouro no tema que debateu, ou enfim, alguma coisa que você queira pensar. Não precisa ser um livro, eu sei que você está pensando aí, não precisa ser um livro de compliance. Pode ser um filme que eu vi ontem. Pode ser um filme que você viu ontem. Não sei, eu não me lembro se alguém já recomendou aqui, mas ontem à noite estava em casa, né, sem fazer nada, falei, vou ver um filme aqui. E tinha surgido essa dica lá no Mastermind. A Lavanderia, do Netflix. Gente, é incrível. A Lavanderia. A Lavanderia. É um filme ou uma série? É um filme. Com Meryl Streep. É super interessante. Ele fala de Panama Papers. Ah, que bacana. Ele trata de uma forma bem didática e bem fácil. Tava vendo eu e meu pai, tá? Meu pai trabalha com corrida de automóvel, ou seja, nada a ver com compliance. E ele ficou mais vidrado do que eu no filme. Eles falam do Panama Papers de como a criação de empresas de prateleira sediadas em paraísos fiscais acaba prejudicando as pessoas em diversos níveis. Que legal. Eles falam de corrupção, eles falam de Odebrecht. Brasil aparece um montão lá, infelizmente. Que pena. Uma pena. Aparece uma operação da Polícia Federal Brasileira. Então é bem interessante para entender que corrupção, porque às vezes a gente fala, a gente não pode dar uma caixinha
para sair uma certidão mais rápido. Aí a pessoa fala, ai gente, mas são só R$10. Não são só R$10, porque é o famoso efeito borboleta. Seus R$10 aqui, eles têm uma consequência enorme lá no final. E tudo, esse filme inteiro, ele começa com um acidente. E com pessoas não recebendo... Olha o spoiler. Não, eu adoro um spoiler, tá? Quem me conhece sabe. Então assim, começa com um acidente e pessoas que não conseguem receber o seguro por conta desse acidente. E aí eles explicam o porquê. Vai puxar o fio. E aí puxa o fio e explica de uma forma super didática. Empresa de prateleira, paraíso fiscal, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas. É super legal. Recomendo assistir, pessoal. Que legal. Já tem um programa para hoje à noite. Ju, Pode ver, você vai obrigado demais pela Imagina. sua presença. Valeu. Imagina, obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, e se você quiser saber mais sobre o LECcast e os conteúdos da LEC, você pode acessar www.lecnews.com, acrescentando /blog ao final você terá acesso a conteúdos gratuitos para download, enfim, uma série de conteúdos que estão dispostos lá pelo blog. Valeu!